Uma honra fazer esse programa com você. A Mayra de Jaimo, repórter da Rádio Bandeirantes, também ao vivo com a gente. Tudo bom, Mayra? Boa noite. Boa noite, Thaís, Isabel e a todos aí que nos acompanham. E aí eu aproveito para dar boa noite também para a secretária Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico no Estado de São Paulo, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Secretária, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Isabel e Mayra. Uma honra estar aqui com 3 mulheres no programa aqui, né, liderado pelo poder feminino aqui. Muito legal, obrigada pelo convite. Estamos dominando, secretária. Secretária, queria te perguntar, inicialmente, fazer a pergunta mais genérica em relação às mudanças, não é? É claro que está todo mundo torcendo para que a vida volte o mais rápido possível ao normal, porém, o coronavírus continua circulando por aí e a gente tem visto alguns picos dessa doença em lugares específicos no interior do estado, por exemplo, Mato Grosso agora também com uma situação delicada. São Paulo retoma várias atividades a partir de segunda-feira. Qual que é o grau de tranquilidade, de confiança que a gente pode ter nessa liberação em relação à possibilidade de uma segunda onda, hein, secretária? Bom, tem coisas que a gente consegue controlar, né? E do que a gente pode controlar, se esses protocolos forem seguidos por todos da forma correta, nós temos aqui uma chance muito boa, né, de mantermos essa estabilidade que está sendo observada e mais ainda, né, de iniciarmos também um processo de retomada mais amplo também no interior. É um trabalho que o Estado é muito integrado, a gente tem aqui tráfego entre municípios, então é muito importante esse trabalho integrado. A capital, a região metropolitana, principalmente aqui Sudeste, Sudoeste, a região da ABC ali, né, estão apresentando uma melhora significativa, a gente vê isso claramente nos números, né, mas no interior, como vocês mesmas colocaram, ainda e já era esperado, mas tem um cenário de uma presença muito mais forte da pandemia que precisa ser controlado com medidas mais restritivas. Secretária, boa noite. Isabel falando aqui. Uma cena chamou muita atenção no Rio de Janeiro, que os bares foram reabertos e aí a gente teve uma baita aglomeração no bairro do Leblon, com gente sem máscara, sem respeito nenhum ao isolamento social. Como evitar, hein, uma repetição dessa cena no estado de São Paulo? Olha, eu já vi esse vídeo algumas vezes e não tenho como não dizer que me parte o coração. Por mais que todos nós estejamos ansiosos para voltar a celebrar, a socializar com os amigos, né? Quem não quer, é inaceitável que a gente ache que isso é normal no momento que nós estamos vivendo. Para evitar isso, no estado de São Paulo, o que nós temos aqui? Primeiro, os protocolos de restaurantes, bares e similares são voltados ao consumo no local de refeições. Por isso, o horário de funcionamento reduzido é de 6 horas e tem que ser realizado até às 17 horas do dia. Né? Não é o momento da gente ter esse tipo de aglomerações, dado que estamos exatamente no momento de transição e precisamos juntos evitar aí qualquer tipo de repique da pandemia. Além disso, o uso de máscaras no estado de São Paulo é obrigatório e passível de multa, né? E, para finalizar, a ocupação máxima de restaurantes, bares e similares é de 40% dos assentos, então lugares sentados. Sequer é permitido aqui no estado de São Paulo, nessa etapa, aglomerações com pessoas em pé dessa forma. Inclusive, eventos em pé, com grandes aglomerações, sem controle de acesso, só são liberados na fase azul, né, aqui no nosso estado. A gente tem feito isso de uma forma gradual, responsável, com protocolos claros, para conseguirmos exatamente ter uma retomada sustentada. Né? Às vezes é melhor dar passos menores para a gente não precisar retroceder do que tentar avançar rápido demais e termos aí consequências ruins para todos. Secretária, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa antecipação da reabertura de cinemas, teatros, museus. Inclusive, a gente conversou hoje aqui na Rádio Bandeirantes com uma representante do Instituto Brasileiro de Museus e eles veem com preocupação esse adiantamento da reabertura, porque são vários critérios. Inclusive, hoje, muitos museus não têm um sistema de pagamento por cartão, não tem como fazer isso de forma online. Muitos espaços são históricos, não dá para fazer a marcação no chão. Então, queria também entender se isso foi dialogado com os setores, se eles vão estar preparados para reabrir, por exemplo, aqui na capital paulista já no fim do mês.
Isso foi extremamente dialogado com os setores, o secretário Sérgio Saleitão fez uma série de reuniões com representantes dos setores, eu participei pessoalmente de algumas com ele também, mas ficou delimitado que o trabalho não é uma antecipação e sim uma atualização do Plano São Paulo, porque o que a gente tinha deixado de uma forma bem clara, como eu mencionei aqui, é que eventos em pé, sem controle de acesso e aglomerações são permitidos somente na etapa azul e assim se mantém. E vai estar claro no decreto editado aqui que grandes aglomerações somente na etapa azul. Na etapa verde, né, que é a próxima etapa, ficam permitidos eventos em pé, com hora marcada, agendamento eletrônico antecipado, né, e controle de acesso. Mas as regiões precisam estar 4 semanas na etapa verde, que além de permitir esse planejamento dos setores, garante uma estabilidade e controle da pandemia. Na etapa amarela, que é a etapa onde a capital e a região ali do ABC estão entrando agora, a gente está contando 4 semanas a partir da segunda-feira passada, né? Então a previsão, se mantendo no amarelo, é que a partir de 27 de julho, cinemas, museus, teatros, ou seja, locais com assentos marcados, controle de acesso e que permitam o controle da capacidade também, possam voltar a funcionar, mas esses cuidados precisam ser tomados e esse prazo também ajuda com que o setor possa se organizar e se preparar para que esse processo seja feito com controle do risco para a população. Esse prazo de planejamento a gente está percebendo que é fundamental nesse processo de controle da pandemia e para que todo mundo tenha o tempo de se ajustar. Secretária Patrícia Ellen, e academias, hein? Qual que é o protocolo de segurança que vai ser colocado para a reabertura? É um ambiente ali em que, enfim, há proximidade entre as pessoas, a atividade gera suor, não tem jeito, não é? Como é que vai se fazer isso com segurança, secretária? Pois é, então academias no modelo tradicional continua sendo permitido somente na fase verde. Tá? O que, através de diálogos exaustivos com o setor, liderados aqui pelo governo de São Paulo, pelo secretário Aildo, com a relatoria aqui do Gabado, pessoalmente apoiou muito, junto ali com o centro de contingência, é que o modelo que é permitido na fase amarela é com a capacidade limitada a 30%, funcionamento reduzido de 6 horas e somente atividades individuais, né? Permitidas são aulas e práticas individuais, mantendo-se as atividades em grupo suspensas nessa etapa, na fase verde, como já estava planejado, é previsto. Mas agora, nesse momento, os protocolos sim são muito importantes, a limpeza dos equipamentos deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia, a entrada de clientes nas academias apenas com agendamento prévio para evitar aglomerações na porta e garantir esse controle de capacidade também. Uso de máscara obrigatório e a restrição do acesso aos vestiários. Secretária, a gente está falando aqui de vários serviços que tão cedo, né, o habitante aqui do estado de São Paulo, o paulistano, o paulista, esperavam já ter acesso, né, porque pelo plano inicial que vocês divulgaram, eram coisas que estavam lá na frente, nas fases mais ao final de todo o cronograma, de todo o planejamento que foi feito. Que dá essa segurança ao governo estadual de poder antecipar tudo isso que a gente está mencionando aqui, academia, cinema, evento, o que faz a gente ter essa segurança, e aí para quem está ouvindo a gente, de que vamos voltar para todos esses lugares, mas não vamos correr risco em relação à contaminação do coronavírus? A primeira coisa é que, de novo, mais do que uma antecipação, é um modelo de transição que vai ser realizado por esses setores. Alguns setores disseram esse modelo é inviável para mim, outros disseram, eu consigo me adaptar, então a gente está dando oportunidade para que todos se ajustem nesse momento que a gente está vivendo. Mas a gente precisa dar estabilidade, então essas 4 semanas observadas é muito importante, e a adequação aos protocolos, porque eles não sendo seguidos, é óbvio que, infelizmente, a gente coloca em risco as pessoas. Esse trabalho de validação desses protocolos foi realizado pelo Centro de Contingência, com epidemiologistas capacitados, fazendo exatamente análise do risco de saúde.
O que a gente precisa fazer é entender que implementar esses protocolos é a única forma de manter o funcionamento dessas atividades, porque se a gente não cumpre, eu dou um exemplo do que aconteceu já nas etapas anteriores, né? Foram exceções, felizmente, mas alguns prefeitos não cumpriram o que estava previsto no decreto para funcionamento na fase laranja, por exemplo, e infelizmente algumas regiões tiveram um impacto muito grande, porque tiveram crescimento de internações, de casos, e tiveram que retroceder. O Plano São Paulo, ele é um plano de gestão e convivência com a pandemia e tem gatilhos semanais para que possamos endurecer as medidas restritivas se for necessário. Então é importante, por isso, a colaboração de todos, implementando os protocolos e fiscalizando. E aqui a fiscalização não é só papel do governo, é dos clientes, é dos funcionários, todos precisam participar desse processo juntos também. Secretária, hoje foi anunciado na coletiva de imprensa que Campinas retrocedeu no Plano São Paulo, foi para a fase mais restritiva, a fase 1 vermelha, e eu queria entender o que aconteceu, porque essa região já vem sendo avisada já há algum tempo que os índices estão piorando, eles não conseguiram melhorar esses índices, o que exatamente aconteceu em Campinas? Nós estamos atuando com a região, inclusive para aumento de leitos, capacidade hospitalar, mas é uma região que sim tem registrado, né, um crescimento de internações, de casos. Os dados dessa última semana com relação à evolução da epidemia foram até um pouco melhores do que a semana anterior, mas ainda assim a gente registrou sim um crescimento de novas internações 18% maior com relação à semana anterior, teve uma estabilização de casos e até uma redução de óbitos, mas com o aumento da ocupação de leitos que bateu 80%, nós tomamos aqui a decisão de precaução que está prevista no Plano São Paulo, que é aumentar as medidas restritivas nessa região. Então, aqui as regras foram bem claras, aqui determinadas com o centro de contingência. Então, porque bateu essa situação de alerta na capacidade hospitalar, por precaução para evitar que a situação piore, exatamente foi tomada essa medida. Secretária, para a gente terminar, já estamos aí com a multa sendo aplicada. Queria saber se já há um balanço prévio do governo estadual sobre quantas pessoas foram multadas, enfim, como que vocês têm acompanhado já esses primeiros dias de aplicação dessa penalidade? A penalidade começou agora, vamos ter esse balanço nos próximos dias, eu não tenho essa informação nesse momento, mas vou levar a informação para o departamento responsável, nesse caso aqui a Vigilância Sanitária, né, com também a doutora Megide, que tem feito um trabalho espetacular nessa área, muito fundamental nesse processo. O que nós temos acompanhado também é através das pesquisas, o uso das máscaras, né, e através desse processo incentivar com a campanha de uso de máscaras, distribuição de máscaras. A secretária Célia Pares tem feito um trabalho muito importante também. Nós temos também um trabalho nas comunidades e favelas de produção de máscaras com costureiras, num processo feito pelo Centro Paula Souza. A gente entrega as costureiras nessas regiões e já distribui as máscaras confeccionadas diretamente nas regiões também. Então tem o trabalho, primeiro, de aumentar